Comentário do 17º capítulo do Evangelho de Mateus. O Sermão da Montanha. Este capítulo continua e conclui o Sermão de Cristo na Montanha, que é puramente prático, orientando-nos a ordenar corretamente nossa conduta, tanto para com Deus quanto para com o homem. Pois o desígnio da religião cristã é tornar os homens bons, em todos os sentidos bons. Temos algumas regras relativas à censura e repreensão, versos 1 a 6. Incentivos dados para orar a Deus pelo que precisamos, versos 7 a 11. A necessidade de rigor na conduta, versos 12 a 14. Uma advertência dada a nós para tomarmos cuidado com os falsos profetas, versos 15 a 20. A conclusão de todo o sermão, mostrando a necessidade de obediência universal aos mandamentos de Cristo, sem os quais não podemos esperar ser felizes, versos 21 a 27. A impressão que a doutrina de Cristo causou em seus ouvintes, versos 28 e 29. Sobre censuras e repreensões, Jesus diz em Mateus 7 versos 1 a 6. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados, e, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então, verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Nosso Salvador está aqui nos orientando como nos comportarmos em relação às faltas dos outros, e suas expressões parecem destinadas a repreender os escribas e fariseus, que eram muito rígidos e severos, muito magistrais e arrogantes, ao condenar tudo sobre eles, como geralmente são, os que são orgulhosos e vaidosos em se justificar. Nós temos aqui, uma advertência contra julgar àqueles cujo ofício é julgar, magistrados e ministros. Cristo, embora não se tenha feito juiz, não veio para desfazê-los, pois por ele os príncipes decretam justiça. Mas isso é direcionado a pessoas particulares, a seus discípulos, que doravante se sentarão em trono julgando, mas não agora. Agora observe. A proibição, não julgue. Devemos julgar a nós mesmos e julgar nossos próprios atos, mas não devemos julgar nosso irmão, não devemos assumir magistralmente tal autoridade sobre os outros, pois não permitimos que eles assumam sobre nós, já que nossa regra é estar sujeitos uns aos outros. Não sejam muitos mestres, não devemos nos sentar no tribunal, para fazer de nossa palavra uma lei para todos. Não devemos julgar nosso irmão, ou seja, não devemos falar mal dele, assim está explicado, não devemos desprezá-lo, nem rejeitá-lo, não devemos julgar precipitadamente, nem fazer tal julgamento sobre nosso irmão que não tenha fundamento, mas seja apenas o produto de nosso próprio ciúme e má natureza. Não devemos fazer o pior das pessoas, nem inferir tais coisas invejosas de suas palavras e ações que elas não suportarão. Não devemos julgar sem caridade, sem misericórdia, nem com espírito de vingança e desejo de fazer mal. Não devemos julgar o estado de um homem por um único ato, nem o que ele é em si mesmo pelo que ele é para nós, porque em nossa própria causa tendemos a ser parciais. Não devemos julgar o coração dos outros, nem suas intenções, pois é prerrogativa de Deus provar o coração, e não devemos pisar em seu trono. Nem devemos julgar seu estado eterno, nem chamá-los de hipócritas, réprobos e náufragos. Isso está se estendendo além de nossa linha. O que devemos fazer, para julgar assim o servo de outro homem? Aconselhe-o e ajude-o, mas não julgue. Há razão para aplicar esta proibição, para que você não seja julgado. Isso sugere que, se presumirmos julgar os outros, podemos esperar ser julgados. Aquele que usurpar a bancada será chamado ao tribunal, ele será julgado pelos homens. Geralmente ninguém é mais censurado do que aqueles que são mais censuráveis. Cada um terá uma pedra para atirar neles. Aquele que, como Ismael, tem sua mão, sua língua, contra todo homem, deverá, como ele, ter a mão e a língua de todo homem contra ele. E nenhuma misericórdia será mostrada à reputação daqueles que não mostram misericórdia à reputação dos outros. No entanto, isso não é o pior. Eles serão julgados por Deus. Dele receberão maior condenação. Ambas as partes devem comparecer perante ele, que, como ele aliviará o humilde sofredor, também resistirá ao arrogante escarnecedor e lhe dará o suficiente para julgá-lo. Que, se formos modestos e caridosos em nossas censuras aos outros, e recusarmos julgá-los, e julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados pelo Senhor. Como Deus perdoará aqueles que perdoam seus irmãos, então ele não julgará aqueles que não julgarão seus irmãos. O misericordioso encontrará misericórdia. É uma evidência de humildade, caridade e deferência a Deus,
e deve ser reconhecida e recompensada por ele de acordo. O julgamento daqueles que julgam os outros está de acordo com a lei da retaliação. Com o julgamento com que julgais, sereis julgados. O Deus justo, em seus julgamentos, frequentemente observa uma regra de proporção, como no caso de Adonibezek. Juízes veja também Apo 110. Assim ele será justificado e engrandecido em seus julgamentos, e toda a carne será silenciada diante dele. Com a medida que você medir, será medido para você novamente. Talvez neste mundo, para que os homens possam ler seu pecado em seu castigo. Que isso nos dissuada de toda severidade ao lidar com nosso irmão. O que faremos quando Deus se levantar? O que seria de nós, se Deus fosse tão exato e severo em nos julgar, como somos em julgar nossos irmãos, se ele nos pesasse na mesma balança? Podemos esperar isso com justiça, se formos extremos para marcar o que nossos irmãos fazem de errado. Nisso, como em outras coisas, as relações violentas dos homens voltam sobre suas próprias cabeças. Alguns cuidados sobre a reprovação. Por que não devemos julgar os outros, o que é um grande pecado? Não se segue que não devemos reprovar os outros, o que é um grande dever e pode ser um meio de salvar uma alma da morte. No entanto, será um meio de salvar nossas almas de compartilhar de sua culpa. Agora observe aqui. Nem todo mundo está apto a reprovar. Aqueles que são culpados das mesmas faltas das quais acusam os outros, ou de coisas piores, trazem vergonha sobre si mesmos e provavelmente não farão bem àqueles a quem repreendem. 3. Aqui está. Uma justa repreensão ao censor, que briga com seu irmão por pequenas faltas, enquanto se permite nas grandes, que são míopes para espionar um cisco em seu olho, mas não são sensíveis a uma trave em seus próprios olhos. Não, e será muito intrometido para tirar o cisco de seu olho, quando eles são tão incapazes de fazê-lo como se fossem cegos. Observe. 1. Há graus no pecado. Alguns pecados são comparativamente, se não como ciscos, outros como vigas, alguns como mosquito, outros como um camelo. Não que haja algum pecado pequeno, pois não há Deus pequeno contra quem pecar. Se for um cisco, ou lasca, pois assim pode ser melhor lido, está no olho. Se for um mosquito, está na garganta, tanto dolorosos quanto perigosos. E não podemos estar tranquilos ou bem até que eles sejam eliminados. Nossos próprios pecados devem parecer maiores para nós do que os mesmos pecados nos outros. Aquilo que a caridade nos ensina a chamar apenas de um cisco no olho de nosso irmão, o verdadeiro arrependimento e a tristeza piedosa nos ensinarão a chamar uma trave em nossos próprios olhos, pois os pecados dos outros devem ser atenuados, mas os nossos agravados. Há muitos que têm vigas em seus próprios olhos, e ainda não considerá-lo. Eles estão sob a culpa e domínio de pecados muito grandes, e ainda não estão cientes disso, mas se justificam, como se não precisassem de arrependimento ou reforma. É tão estranho que um homem possa estar em uma condição tão pecaminosa e miserável, e não estar ciente disso, como um homem ter uma trave em seu olho, e não considerar isso. Mas o Deus deste mundo cega tão habilmente suas mentes que, não obstante, com grande segurança, eles dizem, nós vemos. É comum para aqueles que são mais pecadores, e menos sensíveis a isso, serem mais ousados e livres em julgar e censurar os outros. Os fariseus, que eram mais arrogantes em se justificar, eram mais desdenhosos em condenar os outros. Eles foram severos com os discípulos de Cristo por comerem sem lavar as mãos, o que dificilmente era um cisco, enquanto eles encorajavam os homens a desprezar seus pais, o que era uma viga. O orgulho e a falta de caridade são comumente vigas nos olhos daqueles que fingem ser críticos e bons em suas censuras aos outros. E, muitos são culpados desse segredo, que eles têm a cara de punir nos outros quando é descoberto. Reflita que talvez a falta da qual você se queixa possa, em um exame rigoroso, ser descoberta em você mesmo, e que seria injusto publicamente expressar indignação contra seu próprio crime. Sêneca, de Beneficis. Mas, o fato de os homens serem tão severos com as faltas dos outros, enquanto são indulgentes com as suas próprias, é uma marca de hipocrisia. Hipócrita, seja o que for que alguém possa fingir, é certo que ele não é inimigo do pecado. Se fosse, seria inimigo de seu próprio pecado, e, portanto, não é digno de louvor. E, parece que ele é um inimigo de seu irmão e, portanto, digno de culpa. Esta caridade espiritual deve começar em casa. Pois como você pode, por vergonha, dizer a seu irmão, deixe-me ajudar a reformá-lo, quando você não se preocupa em reformar a si mesmo? Seu próprio coração censurará com o absurdo disso. Você o fará com uma má graça, e tu esperarás que todos te digam, que o vício corrige o pecado. Médico, cura-te a ti mesmo. A repreensão amigável deve nos guardar da censura magistral e nos tornar muito sinceros e caridosos ao julgar os outros. O que foste, o que és e o que sérias, se Deus te deixasse sozinho. Aqui está uma boa regra para os reprovadores. Siga o método certo. Primeiro tire a trave do seu próprio olho.
Nossa própria maldade está tão longe de nos desculpar por não reprovar, que o fato de ser por ela tornada incapaz de reprovar é um agravamento de nossa maldade. Não devo dizer, tenho uma trave em meu próprio olho e, portanto, não ajudarei meu irmão com o cisco que está no dele. Posso assim ajudar a reformar meu irmão e posso me qualificar para reprová-lo. Observe que aqueles que culpam os outros devem ser inocentes e inofensivos. Os que são repreendedores por ofício, magistrados e ministros, preocupam-se em andar prudentemente e em ser muito regulares em suas condutas. Um presbítero deve ter um bom testemunho, os espevitadores do santuário deviam ser de ouro puro. Não é todo aquele que deve ser repreendido. Não deis aos cães o que é santo, isso pode ser considerado, também, como uma regra para os discípulos na pregação do Evangelho. Não que eles não devam pregá-lo a qualquer um que fosse mau e profano, o próprio Cristo pregou a publicanos e pecadores, mas a referência é para aqueles que foram achados obstinados depois que o Evangelho foi pregado a eles, como blasfemaram e perseguiram os pregadores disso, que eles não gastem muito tempo entre eles, pois seria trabalho perdido, mas que eles se voltem para outros. Ou, como regra para todos em dar reprovação. Nosso zelo contra o pecado deve ser guiado pela discrição, e não devemos dar instruções, conselhos e repreensões, muito menos confortos, a escarnecedores endurecidos, a quem certamente não fará bem, mas que ficarão exasperados e enfurecidos conosco. Jogue uma pérola a um porco, e ele se ressentirá, como se você jogasse uma pedra nele. As exortações serão chamadas repreensões, como eram, portanto, não dê a cães e porcos, criaturas impuras, coisas sagradas. Observe. Bons conselhos e repreensões são uma coisa sagrada e uma pérola. São ordenanças de Deus, são preciosas, como brinco de ouro e ornamento de ouro fino, assim é o sábio repreendedor, e uma repreensão sábia é como um óleo excelente, é a árvore da vida. Entre a geração dos ímpios, há alguns que chegaram a tal grau de maldade, que são vistos como cães e porcos. Eles são descaradamente e notoriamente vis. Eles andaram por tanto tempo no caminho dos pecadores, que se sentaram no trono dos escarnecedores. Eles declaradamente odeiam e desprezam a instrução, e a desafiam, de modo que são irrecuperavelmente perversos. Eles voltam com o cachorro para seu vômito e com a porca para chafurdar na lama. As repreensões de instrução são mal dadas a tais, e expõem o reprovador a todo desprezo e malícia que se pode esperar de cães e porcos. Não se pode esperar nada além de que eles pisotearão as repreensões sob seus pés, com desprezo por elas, e se enfurecerão contra elas, pois estão impacientes com o controle e a contradição, e eles voltarão e despedaçarão os reprovadores. Dilacere seus bons nomes com suas injúrias, devolva-lhes palavras que ferem por suas curativas, dilacere-os com perseguição. Herodes aluga João Batista por sua fidelidade. Veja aqui qual é a evidência de que os homens são cães e porcos. Aqueles devem ser considerados como aqueles que odeiam repreensões e reprovadores, e atacam aqueles que, em bondade para com suas almas, mostram-lhes seus pecados e perigos. Estes pecam contra o remédio. Quem deve curar e ajudar aqueles que não serão curados e ajudados? É claro que Deus decidiu destruí-los. A regra aqui dada é aplicável às ordenanças distintivas e seladoras do Evangelho, que não deve ser prostituída para aqueles que são abertamente perversos e profanos, para que as coisas sagradas não se tornem desprezíveis e as pessoas profanas sejam assim endurecidas. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. No entanto, devemos ser muito cautelosos a quem condenamos como cães e porcos, e não fazê-lo até depois do julgamento e com plena evidência. Muitos pacientes são perdidos, por serem considerados assim, os quais, se meios tivessem sido usados, poderiam ter sido salvos. Como devemos tomar cuidado para não chamar os bons de maus, julgando todos os professantes como hipócritas. Portanto, devemos tomar cuidado para não chamar os maus de desesperados, julgando todos os ímpios como cães e porcos. Nosso Senhor Jesus é muito terno com a segurança de seu povo, e não quer que eles se exponham desnecessariamente à fúria daqueles que se voltarão e os dilacerarão. Que não sejam justos sobre muito, para destruir a si mesmos. Cristo faz da lei da autopreservação uma de suas próprias leis, e precioso é para ele o sangue de seus súditos. Em Mateus 7 versos 7 a 11 Jesus diz: Aos que lhe pedirem, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e, a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas. Nosso Salvador, no capítulo anterior, havia falado da oração como um dever ordenado, pelo qual Deus é honrado e que,
se feito corretamente, será recompensado. Aqui ele fala disso como meio designado de obter o que precisamos, especialmente a graça de obedecer aos preceitos que ele deu, alguns dos quais são tão desagradáveis para a carne e o sangue. Aqui está um preceito em 3 palavras com o mesmo significado: pedir, buscar, bater. Isto é, em uma palavra, ore, ore com frequência, ore com sinceridade e seriedade, ore e ore novamente. Tome consciência da oração e seja constante nela. Faça da oração um negócio e seja sincero nela. Peça, como um mendigo pede esmola. Aqueles que desejam ser ricos em graça devem se dedicar ao pobre comércio de mendigar, e eles descobrirão que é um comércio próspero. Peça, represente seus desejos e encargos a Deus, e refira-se a Ele para apoio e suprimento, de acordo com sua promessa. Pergunte como um viajante pergunta o caminho. Orar é consultar a Deus. Ezequiel 33. Busque como por uma coisa de valor que perdemos, ou como mercador que procura boas pérolas. Busque pela oração, bata, como quem deseja entrar em casa bate à porta. Seríamos admitidos a conversar com Deus, seríamos levados ao seu amor, favor e reino. O pecado fechou e trancou a porta contra nós. Por oração, batemos. Senhor, Senhor, abre-nos. Cristo bate à nossa porta, e permite que batamos a sua, o que é um favor que não permitimos aos mendigos comuns. Bater implica algo mais do que pedir e orar. Não devemos apenas pedir, mas buscar. Devemos apoiar nossas orações com nossos esforços. Devemos, no uso dos meios designados, buscar aquilo que pedimos, se não tentamos a Deus. Quando o agricultor da vinha pediu 1 ano de descanso para a figueira estéril, ele acrescentou: vou cavar sobre isso. Deus dá conhecimento e graça àqueles que examinam as Escrituras e esperam nos portões da sabedoria, e poder contra o pecado para aqueles que evitam as ocasiões dele. Não devemos apenas pedir, mas bater. Devemos ir à porta de Deus. Devemos pedir importunamente. Não apenas ore, mas implore e lute com Deus. Devemos procurar diligentemente. Devemos continuar batendo. Deve perseverar na oração e no uso dos meios. Deve perseverar até o fim no dever. Aqui está uma promessa anexa. Nosso trabalho em oração, se de fato trabalharmos nele, não será em vão. Onde Deus encontra um coração que ora, ele será encontrado um Deus que ouve a oração. Ele te dará uma resposta de paz. O preceito é tríplice: peça, busque, bata. Há preceito sobre preceito, mas a promessa sextupla, linha sobre linha, para nosso encorajamento, porque uma crença firme na promessa nos tornaria alegres e constantes em nossa obediência. Em lugar nenhum. A promessa é feita exatamente para responder ao preceito: peça, e será dado a você. Não te emprestou, não te vendeu, mas te deu. E o que é mais gratuito do que um presente? Tudo que você orar, de acordo com a promessa, tudo que você pedir, será dado a você, se Deus achar que é adequado para você, e o que você teria mais? É apenas pedir e ter. Não tens, porque não pedes, ou não pedes corretamente. O que não vale a pena pedir, não vale a pena ter, e então não vale nada. Buscai e achareis, e então não perdereis o vosso trabalho. O próprio Deus é encontrado por aqueles que o buscam, e se o encontrarmos, temos o suficiente. Bata, e ela será aberta. A porta da misericórdia e da graça não mais será fechada contra você como inimigos e intrusos, mas aberta para você como amigos e filhos. Será perguntado: quem está à porta? Se você é capaz de dizer, um amigo, e ter o bilhete da promessa pronto para produzir na mão da fé, não duvide da admissão. Se a porta não for aberta à primeira batida, continue imediatamente em oração. É uma afronta um amigo bater à sua porta e depois ir embora. Ainda que demore, espere. É repetido, é para o mesmo propósito, mas com alguns acréscimos. É feito para se estender a todos os que oram corretamente. Não apenas vocês, meus discípulos, receberão o que pedirem, mas todo aquele que pedir, receberá, seja judeu ou gentil, jovem ou velho, rico ou pobre, alto ou baixo, mestre ou servo, instruído ou indouto, todos são igualmente bem-vindos ao trono da graça, se vierem com fé, porque Deus não faz acepção de pessoas. É feito de modo a equivaler a uma concessão, em palavras do tempo presente, que é mais do que uma promessa para o futuro. Todo aquele que pede, não apenas receberá, mas recebe. Pela fé, aplicando e apropriando-se da promessa, estamos realmente interessados e investidos no bem prometido. Tão certas e invioláveis são as promessas de Deus, que elas, de fato, dão posse presente. Um crente ativo entra imediatamente na posse das bênçãos prometidas aos seus. O que temos na esperança, de acordo com a promessa, é tão certo e deve ser tão doce quanto o que temos em mãos. Deus falou em sua santidade, e então Gileade é meu, Manassés meu, é tudo meu, se eu puder fazê-lo acreditando nisso. As concessões condicionais tornam-se absolutas mediante o cumprimento da condição.
Então aqui, quem pede, recebe. Cristo por meio deste coloca seu fiat à petição, e tendo ele todo o poder, isso basta. É ilustrado por uma semelhança tirada dos pais terrenos e sua prontidão inata para dar aos filhos o que eles pedem. Cristo apela a seus ouvintes: que homem há entre vocês, embora nunca tão taciturno mal-humorado, a quem, se seu filho pedir pão, ele lhe dará uma pedra? 9. De onde ele infere: se você, sendo mau, ainda concede os pedidos de seus filhos, muito mais seu Pai Celestial lhe dará as coisas boas que você pede. Agora isso é útil para direcionar nossas orações e expectativas. Devemos ir a Deus, como filhos a um Pai no céu, com reverência e confiança. Com que naturalidade uma criança carente ou angustiada corre para o Pai com suas queixas: minha cabeça, minha cabeça. Assim, a nova natureza deve nos enviar a Deus em busca de suporte e suprimentos. Devemos ir a Ele para coisas boas, para aqueles que Ele dá aos que lhe pedem, que nos ensina a nos referirmos a Ele. Não sabemos o que é bom para nós mesmos, mas Ele sabe o que é bom para nós. Devemos, portanto, deixar isso com Ele. Pai, seja feita a tua vontade. A criança aqui deve pedir pão, isso é necessário, e um peixe, isso é saudável. Mas se a criança pedir tolamente uma pedra, ou uma serpente, uma fruta verde para comer, ou uma faca afiada para brincar, o pai, embora gentil, é tão sábio a ponto de negá-la. Frequentemente pedimos a Deus o que nos faria mal se o tivéssemos. Ele sabe disso e, portanto, não nos dá. Negações no amor são melhores do que concessões na raiva. Teríamos sido destruídos antes disso se tivéssemos tudo o que desejávamos. Isso é admiravelmente bem expresso por um pagão, Juvenal. Confie sua fortuna aos poderes acima. Deixe-os administrar para ti e conceder o que a sabedoria infalível deles vê que você quer. Na bondade, como na grandeza, eles se destacam. Ah, se nos amássemos pela metade. Nós, cegamente guiados por nossas paixões obstinadas, procure uma companheira e deseje se casar. Então deseje herdeiros. Mas somente aos deuses nossos futuros descendentes e nossas esposas são conhecidos. Para encorajar nossas orações e expectativas. Podemos esperar que não sejamos negados e desapontados. Não teremos uma pedra como pão, para quebrar nossos dentes, embora tenhamos uma crosta dura para empregar nossos dentes, nem uma serpente como peixe, para nos picar. Temos motivos de fato para temê-lo, porque o merecemos, mas Deus será melhor para nós do que o deserto de nossos pecados. Muitas vezes o mundo dá pedras por pão e serpentes por peixes, mas Deus nunca o faz. Não, seremos ouvidos e respondidos, pois os filhos são filhos de seus pais. Deus colocou no coração dos pais uma inclinação compassiva para socorrer e suprir seus filhos, de acordo com suas necessidades. Mesmo aqueles que tiveram pouca consciência do dever, o fizeram, por assim dizer, por instinto. Nenhuma lei jamais foi considerada necessária para obrigar os pais a manter seus filhos legítimos, nem, no tempo de Salomão, seus filhos ilegítimos. Ele assumiu a relação de um pai conosco, e nos reconhece como seus filhos, que, pela prontidão que encontramos em nós mesmos para aliviar nossos filhos, podemos ser encorajados a nos aplicar a ele em busca de alívio. O amor e a ternura que os pais têm vêm dele, não da natureza, mas do Deus da natureza. E, portanto, ele deve ser infinitamente maior em si mesmo, SL 1013. E, ao de uma mãe, que geralmente é mais terno, ISA 613. 414, mas aqui supõe-se que seu amor, ternura e bondade superam em muito de qualquer pai terreno. E, portanto, é argumentado com muito mais, e é baseado nesta verdade indubitável, que Deus é um pai melhor, infinitamente melhor do que quaisquer pais terrenos. Seus pensamentos estão acima dos deles. Nossos pais terrenos cuidaram de nós, cuidamos de nossos filhos. Muito mais Deus cuidará deles, pois eles são maus, originalmente assim, a semente degenerada do Adão caído. Eles perderam muito da boa natureza que pertencia à humanidade, entre outras corrupções, tem a raiva e a crueldade neles. Ainda assim eles dão coisas boas aos filhos, e eles sabem dar, adequada e oportunamente. Muito mais Deus, pois ele assume quando eles abandonam. E, primeiro, Deus é mais sábio. Os pais costumam ser tolamente afetuosos, mas Deus é sábio, infinitamente. Ele sabe o que precisamos, o que desejamos e o que é adequado para nós. Em segundo lugar, Deus é mais bondoso. Se todas as compaixões de todos os pais ternos do mundo estivessem amontoadas nas entranhas de um, mas comparadas com as ternas misericórdias de nosso Deus, eles seriam apenas como uma vela para o sol ou uma gota para o oceano. Deus é mais rico e mais pronto para dar a seus filhos do que os pais de nossa carne podem ser, pois Ele é o Pai de nossos espíritos, um Pai sempre amoroso e sempre vivo. As entranhas dos pais anseiam até por filhos indóceis, por pródigos, como as de Davi por Absalão, e tudo isso não servirá para silenciar a descrença.
Em Mateus 7 versos 12 a 14 Jesus diz: Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque está a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Nosso Senhor Jesus aqui pressiona sobre nós aquela justiça para com os homens que é um ramo essencial da verdadeira religião, e aquela religião para com Deus que é um ramo essencial da justiça universal. Devemos fazer da justiça nossa regra e ser governados por ela. Portanto, estabeleça isso como seu princípio, para fazer como você seria feito. Portanto, para que você possa se conformar com os preceitos anteriores, que são particulares, para que você não possa julgar e censurar os outros, siga esta regra em geral. Você não seria censurado, portanto não censure. Ou que você possa ter o benefício das promessas anteriores. Adequadamente, a lei da justiça está subordinada à lei da oração, pois, a menos que sejamos honestos em nossa conversa, Deus não ouvirá nossas orações, não podemos esperar receber coisas boas de Deus, se não fizermos coisas justas, e o que é honesto, e amável, e de boa fama entre os homens. Não devemos apenas ser devotos, mas honestos, senão nossa devoção não passa de hipocrisia. Agora aqui temos a regra da justiça estabelecida. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Cristo veio para nos ensinar, não apenas o que devemos saber e acreditar, mas o que devemos fazer. O que devemos fazer, não apenas para com Deus, mas para com os homens. Não apenas para com nossos condiscípulos, aqueles de nosso partido e persuasão, mas para com os homens em geral, todos com quem temos que lidar. A regra de ouro da equidade é fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. Alexander Severus, um imperador pagão, era um grande admirador dessa regra. Tinha escrita nas paredes de seu quarto. Frequentemente citava ao julgar, honrava Cristo e favorecia os cristãos por causa disso. Faça aos outros o que você gostaria que eles fizessem a você. Considere isso negativamente, ou positivamente, dá no mesmo. Não devemos fazer aos outros o mal que eles nos fizeram, nem o mal que eles nos fariam, se estivesse em seu poder. Nem podemos fazer o que pensamos. Se fosse feito a nós, poderíamos suportar com satisfação, mas o que desejamos deveria ser feito para nós. Isso se baseia naquele grande mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como devemos ter a mesma afeição por nosso próximo que teríamos por nós mesmos, devemos fazer os mesmos bons ofícios. O significado desta regra reside em 3 coisas. Devemos fazer ao nosso próximo aquilo que nós mesmos reconhecemos ser adequado, razoável. O apelo é feito ao nosso próprio julgamento, e a descoberta de nosso julgamento é referida àquilo que é nossa própria vontade e expectativa, quando é o nosso caso. Devemos colocar as outras pessoas no mesmo nível de nós mesmos e reconhecer que somos tão gratos a elas quanto elas a nós. Estamos tão obrigados ao dever de justiça quanto elas, e elas têm tanto direito ao benefício dele quanto nós. Devemos, em nossas relações com os homens, supor que estamos no mesmo caso e circunstâncias particulares com aqueles com quem temos que lidar, e lidar de acordo. Se eu estivesse negociando com alguém assim, trabalhando sob a fraqueza e aflição de tal pessoa, como devo desejar e esperar ser tratado? E esta é uma suposição justa, porque não sabemos em quanto tempo o caso deles pode realmente ser o nosso. Pelo menos podemos temer, para que Deus, por seus julgamentos, não faça conosco o que fizemos com os outros. Uma razão dada para fazer cumprir esta regra. Esta é a lei e os profetas. É o resumo daquele segundo grande mandamento, que é um dos 2, do qual dependem toda a lei e os profetas. Não temos isso em tantas palavras, seja na lei ou nos profetas, mas é a linguagem concordante do todo. Tudo que aí se diz acerca do nosso dever para com o próximo, e isso não é pouco, pode ser reduzido a esta regra. Cristo aqui o adotou nesta lei, de modo que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo concordam em prescrever isso para nós, para fazer como desejamos ser tratados. Por esta regra, a lei de Cristo é elogiada, mas as vidas dos cristãos são condenadas ao serem comparadas com ela. Ou este não é o Evangelho, ou estes não são cristãos. Devemos fazer da religião o nosso negócio e estar atentos a ela. Devemos ser rigorosos e circunspectos em nossa conduta, que aqui é representada para nós como entrar por uma porta estreita e caminhar por um caminho apertado. 13. Observe aqui o relato que é dado sobre o mau caminho do pecado e o bom caminho da santidade. Existem apenas 2 caminhos, certo e errado, bom e mau, o caminho para o céu e o caminho para o inferno, no qual todos nós estamos caminhando, nenhum lugar intermediário no futuro, nenhum meio termo agora. A distinção dos filhos dos homens em santos e pecadores, piedosos e ímpios, engolirá tudo para a eternidade.
Aqui está um relato que nos foi dado sobre o caminho do pecado e dos pecadores, tanto que é o melhor quanto que é o pior. Aquilo que atrai multidões para ele e os mantém nele. A porta larga, e largo o caminho, e muitos viajantes passam por ali. Primeiro, você terá abundância de liberdade dessa maneira. O portão é largo e está aberto para tentar aqueles que seguem seu caminho. Você pode entrar por este portão com todas as suas concupiscências, os seus apetites, as suas paixões. Você pode andar no caminho do seu coração e na visão dos seus olhos. Isso tem espaço suficiente. É um caminho largo, pois não há nada para cercar aqueles que andam nele, mas eles vagam sem parar. Um caminho amplo, pois há muitos caminhos nele. A escolha de caminhos pecaminosos, contrários uns aos outros, mas todos os caminhos neste caminho amplo. Em segundo lugar, você terá abundância de companhia naquele caminho. Muitos serão os que entram por este portão e andam por este caminho. Se seguirmos a multidão, será para fazer o mal. Se formos com a multidão, será o caminho errado. É natural para nós nos inclinarmos a descer a corrente e fazer como a maioria faz, mas é um elogio muito grande estar disposto a ser condenado por companhia e ir para o inferno com eles, porque eles não irão para o céu conosco. Se muitos perecerem, devemos ser mais cautelosos. O que deve nos assustar a todos é que isso leva à destruição. A morte eterna, está no fim dela, e o caminho do pecado tende a isso, a destruição eterna da presença do Senhor. Seja o caminho alto da profanação aberta, ou o caminho de volta da hipocrisia fechada. Se for um caminho de pecado, será nossa ruína, se não nos arrependermos. Aqui está um relato que nos é dado sobre o caminho da santidade. O que há nele que assusta muitos. Deixe-nos saber o pior, para que possamos nos sentar e calcular o custo. Cristo lida fielmente conosco e nos diz: primeiro, que o portão é estreito. A conversão e a regeneração são a porta pela qual entramos neste caminho, no qual começamos uma vida de fé e piedade séria. De um estado de pecado para um estado de graça devemos passar, pelo novo nascimento. João 3. Este é um portão estreito, difícil de encontrar e difícil de passar. Como uma passagem entre duas rochas, deve haver um novo coração e um novo espírito, e as coisas velhas devem passar. A inclinação da alma deve ser mudada, hábitos e costumes corruptos interrompidos. O que temos feito todos os nossos dias deve ser desfeito novamente. Devemos nadar contra a corrente. Muita oposição deve ser combatida e quebrada, de fora e de dentro. É mais fácil colocar um homem contra todo mundo do que contra si mesmo, mas isso deve ocorrer na conversão. É um portão estreito, pois devemos nos abaixar ou não podemos entrar por ele. Devemos nos tornar como criancinhas. Pensamentos elevados devem ser derrubados. E, devemos nos despir, devemos negar a nós mesmos, renunciar ao mundo, ao velho homem. Devemos estar dispostos a abandonar tudo pelo nosso interesse em Cristo. O portão é estreito para todos, mas para alguns mais estreito do que outros. Quanto aos ricos, há alguns que há muito têm preconceito contra a religião. A porta é estreita. Bendito seja Deus, não está fechada, nem trancada contra nós, nem guardada como espada flamejante, como será em breve. Em segundo lugar, que o caminho é estreito. Não estamos no céu assim que passamos pelo portão estreito, nem em Canaã assim que passamos pelo Mar Vermelho. Não, devemos passar por um deserto, devemos viajar por um caminho estreito, cercado pela lei divina, que é extremamente larga e torna o caminho estreito. O eu deve ser negado, o corpo mantido subjugado, as corrupções mortificadas, que são como o olho direito e a mão direita. As tentações diárias devem ser resistidas, devem ser cumpridos deveres que são contrários à nossa inclinação. Devemos suportar a dureza, lutar e estar em agonia. Devemos vigiar em todas as coisas e andar com cuidado e circunspecção. Nós devemos ir através de muita tribulação. É o dos Tetlimene, um caminho aflito, um caminho cercado de espinhos. Bendito seja Deus, não está coberto. Os corpos que carregamos conosco e as corrupções que permanecem em nós tornam difícil o caminho de nosso dever. Mas, à medida que o entendimento se torna cada vez mais sólido, ele se abre e se amplia e se torna cada vez mais agradável. Em terceiro lugar, sendo o portão tão estreito e o caminho tão estreito, não é estranho que haja poucos que o encontrem e o escolham. Muitos passam por ele, por descuido. Eles não se darão ao trabalho de encontrá-lo. Eles estão bem como estão e não veem necessidade de mudar de atitude. Outros olham para ele, mas o evitam. Eles gostam de não ser tão limitados e contidos. Os que vão para o céu são poucos, comparados aos que vão para o inferno. Um remanescente, um pequeno rebanho, como as espigas da vindima. Como os 8 que foram salvos na arca, nos caminhos do vício, os homens incitam uns aos outros. Como alguém será restaurado ao caminho da segurança, quando impelido pela multidão, sem qualquer influência contrária? Sêneca. Isso desencoraja muitos.
Eles relutam em ser singulares, em ser solitários. Mas, em vez de tropeçar nisso, diga antes: se tão poucos vão para o céu, haverá um a mais para mim. Vejamos o que há neste caminho, que, apesar disso, deve nos convidar a todos. Conduz a vida, a apresentar consolo no favor de Deus, que é a vida da alma. A bem-aventurança eterna, cuja esperança, no final do nosso caminho, deve reconciliar-nos com todas as dificuldades e inconveniências do caminho. A vida e a piedade estão juntas. O portão é estreito e o caminho estreito e morro acima, mas uma hora no céu compensará isso. A grande preocupação e dever de cada um de nós, em consideração a tudo isso, entrai pela porta estreita. O assunto é bastante declarado. A vida e a morte, o bem e o mal, estão diante de nós, ambos os caminhos e ambos os fins. Agora deixe o assunto ser considerado por completo e considerado imparcialmente. Então escolha você neste dia em que você caminhará. E, o assunto se determina e não admite debate. Nenhum homem, em seu juízo, escolheria ir para a forca, porque é um caminho suave e agradável, nem recusar a oferta de um palácio e um trono, porque é um caminho áspero e sujo. No entanto, tais absurdos como esses são os homens culpados, nas preocupações de suas almas. Não demore, portanto, não delibere mais, mas entre pela porta estreita. Bata com orações e esforços sinceros e constantes, e ela será aberta. Antes, uma porta larga será aberta e eficaz. É verdade que não podemos entrar nem prosseguir sem a ajuda da graça divina. Mas também é verdade que a graça é oferecida livremente e não faltará àqueles que a buscam e se submetem a ela. A conversão é um trabalho árduo, mas é necessário e, bendito seja Deus, não é impossível se nos esforçarmos. Lucas 124. Em Mateus 7 versos 15 a 20 Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Temos aqui uma advertência contra os falsos profetas, para tomar cuidado para não sermos enganados e impostos por eles. Os profetas são propriamente como predizer as coisas que estão por vir. Alguns mencionados no Antigo Testamento, que fingiram isso sem justificativa, e o evento refutou suas pretensões. Mas os profetas também ensinaram ao povo seu dever, de modo que os falsos profetas aqui são falsos mestres. Cristo sendo um profeta e um mestre vindo de Deus, e planejando enviar professores ao exterior sob ele, adverte a todos para prestarem atenção às falsificações, que, em vez de curar almas com doutrina saudável, como pretendem, as envenenariam. Eles são falsos mestres e falsos profetas, que produzem falsas comissões, que fingem ter autorização imediata e direção de Deus para estabelecer profetas e ser divinamente inspirados, quando não o são. Embora sua doutrina possa ser verdadeira, devemos ter cuidado com eles como falsos profetas. Os falsos apóstolos são aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. Tais são os falsos profetas. Cuidado com aqueles que fingem ser reveladores, e não os admita sem provas suficientes, para que um único absurdo, sendo admitido, milhares o sigam. Que pregam falsa doutrina naquelas coisas que são essenciais à religião, que ensinam o que é contrário à verdade como é em Jesus, a verdade que é segundo a piedade. O primeiro parece ser a noção apropriada de pseudo-profeta, um profeta falso ou fingido, mas geralmente o último se enquadra nele, pois quem penduraria cores falsas, mas com desígnio, sob o pretexto delas, com mais sucesso para atacar a verdade. Bem, cuidado com eles, suspeite deles, experimente-os, e quando você descobrir sua falsidade, evite-os, não tenha nada a ver com eles. Fique em guarda contra esta tentação, que geralmente acompanha os dias de reforma e as quebras. Fora da luz divina em força e esplendor mais do que comuns. Quando a obra de Deus é revivida, Satanás e seus agentes ficam muito ocupados. Aqui está uma boa razão para esta advertência. Cuidado com eles, pois são lobos em pele de cordeiro. Precisamos ser muito cautelosos, porque suas pretensões são muito justas e plausíveis e nos enganarão, se não estivermos atentos. Eles vêm em pele de ovelha, no hábito dos profetas, que era simples e grosseiro, e não forjado. Eles usam uma roupa áspera para enganar. O manto de Elias, a Septuaginta, chama de remelote, um manto de pele de ovelha. Devemos tomar cuidado para não sermos enganados pelas vestimentas e trajes dos homens, como pelos escribas, que desejam andar em longas túnicas, ou pode ser entendido figurativamente.
Eles fingem ser ovelhas e externamente parecem tão inocentes, inofensivos, mansos, úteis e tudo que é bom, a ponto de não serem superados por ninguém. Eles fingem ser homens justos, por causa de suas roupas, são admitidos entre as ovelhas, o que lhes dá a oportunidade de causar-lhes danos antes que percebam. Eles e seus erros são dourados com as pretensões ilusórias de santidade e devoção. Satanás se transforma em um anjo de luz. O inimigo tem chifres como um cordeiro, rostos de homens, sedutores em linguagem e carruagem são macios como lã. Porque, sob essas pretensões, seus desígnios são muito maliciosos, interiormente são lobos vorazes. Todo hipócrita é um bode em pele de ovelha. Não apenas não uma ovelha, mas o pior inimigo que a ovelha tem, que não vem senão para rasgar e devorar, para espalhar as ovelhas, para afastá-las de Deus e umas das outras por caminhos tortuosos. Aqueles que nos enganam de qualquer verdade e nos possuem com erros, seja o que for que finjam, planejam o mal para nossas almas. Paulo os chama de lobos cruéis. Servem ao seu próprio ventre, fazem de você uma presa, fazem de você um ganho. Agora, já que é uma coisa tão fácil, tão perigosa ser enganado, cuidado com os falsos profetas. Aqui está uma boa regra a seguir neste cuidado. Devemos provar todas as coisas, provar os espíritos, e aqui temos uma pedra de toque. Pelos seus frutos os conhecereis. Observe a ilustração desta comparação, do fruto sendo a descoberta da árvore. Você nem sempre pode distingui-los por suas cascas e folhas, nem pela extensão de seus galhos, mas por seus frutos você os conhecerá. O fruto é de acordo com a árvore. Os homens podem, em suas profissões, colocar uma força sobre sua natureza e contradizer seus princípios internos, mas o fluxo e a inclinação de suas práticas concordarão com eles. Cristo insiste nisso, na concordância entre o fruto e a árvore, que é assim. Se você sabe o que é a árvore, pode saber que fruto esperar. Nunca procure colher uvas dos espinheiros, nem figos dos cardos, não é de sua natureza produzir tais frutos. Uma maçã pode estar presa, ou um cacho de uvas pode estar pendurado em um espinho. Assim, uma boa verdade, uma boa palavra ou ação pode ser encontrada em um homem mau, mas você pode ter certeza de que nunca cresceu lá. Observe. Corações corruptos, viciosos e não santificados são como espinhos e cardos, que vieram com pecado, são inúteis, irritantes e, finalmente, para o fogo. Boas obras são bons frutos, como uvas e figos, agradáveis a Deus e proveitosos aos homens. Este bom fruto nunca deve ser esperado de homens maus, e mais do que uma coisa limpa de uma impura, eles querem um princípio aceitável de influência. De um tesouro maligno serão tiradas coisas malignas. Por outro lado, se você sabe o que é o fruto, pode, com isso, perceber o que é a árvore. Uma árvore boa não pode produzir frutos ruins, e uma árvore corrupta não pode produzir bons frutos, ou melhor, não pode deixar de produzir maus frutos. Mas então isso deve ser considerado o fruto da árvore que produz naturalmente e que é seu produto genuíno, que produz abundante e constantemente e que é seu produto usual. Os homens são conhecidos, não por atos particulares, mas pelo curso e teor de suas conversas, e pelos atos mais frequentes, especialmente aqueles que parecem ser livres, e mais próprios, e menos sob influência de motivos e incentivos externos. A aplicação disso aos falsos profetas. Por meio de terror e ameaça, toda árvore que não produz bons frutos é cortada. Este mesmo ditado que João Batista havia usado, Capitão Cristo poderia ter falado o mesmo sentido em outras palavras. Poderia tê-lo alterado ou dado um novo rumo, mas ele achou que não era depreciativo para ele dizer o mesmo que João havia dito antes dele, que os ministros não tenham a ambição de inventar novas expressões, nem os ouvidos das pessoas coçem por novidades. Escrever e falar as mesmas coisas não deve ser penoso, pois é seguro. Aqui está. A descrição de árvores estéreis. São árvores que não dão bons frutos. Ainda que haja fruto, se não for bom fruto, embora seja feito o que é bom, se não for bem feito, de maneira correta e para um fim correto, a árvore é considerada estéril. A desgraça das árvores estéreis. Eles são, isto é, certamente serão cortados e lançados no fogo. Deus lidará com eles como os homens costumam lidar com as árvores secas que cobrem o solo. Ele os marcará por alguns sinais de seu descontentamento, ele os ladrará despojando-os de suas partes e dons e os matará pela morte, e os lançou no fogo do inferno. Um fogo soprado com fole da ira de Deus e alimentado com a madeira de árvores estéreis. A título de julgamento, por seus frutos, você deve conhecê-los. Pelos frutos de suas pessoas, suas palavras e ações e o curso de suas condutas. Se você quiser saber se eles estão certos ou não, observe como eles vivem. Suas obras testificarão a favor deles ou contra eles. Os escribas e fariseus sentavam-se na cadeira de Moisés e ensinavam a lei, mas eram orgulhosos,
avarentos, falsos e opressivos, e, portanto, Cristo advertiu-lhe os discípulos a tomar cuidado com eles e com seu fermento, e os homens fingem ser profetas e são imorais, isso refuta suas pretensões. Aqueles não são verdadeiros amigos da cruz de Cristo, seja o que for que professem, cujo Deus é o seu ventre e cuja mente se preocupa com as coisas terrenas. Filipenses 18. Aqueles não são ensinados nem enviados pelo Deus Santo, cujas vidas evidenciam que são guiados pelo espírito imundo. Deus põe o tesouro em vasos de barro, mas não em vasos corruptos. Eles podem declarar os estatutos de Deus, mas o que eles devem fazer para declará-los? Pelos frutos de sua doutrina, seus frutos como profetas. Não que este seja o único caminho, mas é um caminho de provar as doutrinas, sejam elas de Deus ou não. O que elas tendem a fazer? A quais afetos e práticas elas conduzirão aqueles que as abraçam? Se a doutrina é de Deus, tenderá a promover séria piedade, humildade, caridade, santidade e amor, com outras graças cristãs. Mas se, pelo contrário, as doutrinas que esses profetas pregam têm uma tendência manifesta de tornar as pessoas orgulhosas, mundanas e contenciosas, de torná-las soltas e descuidadas em suas condutas, injustas ou não caridosas, facciosas ou perturbadoras da paz pública, se concede liberdade carnal, e tira as pessoas de governarem a si mesmas e suas famílias pelas regras estritas do caminho estreito, podemos concluir que esta persuasão não vem daquele que nos chama. Esta sabedoria vem do alto. Fé e uma boa consciência são mantidos juntos. Observe. Doutrinas de disputa duvidosa devem ser provadas por graças e deveres de certeza confessada. Essas opiniões não vêm de Deus que levam ao pecado. Mas se não podemos conhecê-las por seus frutos, devemos recorrer à grande pedra de toque, à lei e ao testemunho. Eles falam de acordo com essa regra? Em Mateus 7 versos 21 a 29 Jesus diz: Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as práticas será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Temos aqui a conclusão deste longo e excelente sermão, cujo objetivo é mostrar a necessidade indispensável de obediência aos mandamentos de Cristo. Isso é projetado para apertar o prego, para que possa ser fixado em um lugar seguro. Ele fala isso aos seus discípulos, que se sentavam a seus pés sempre que ele pregava e o seguiam aonde quer que fosse. Se ele tivesse buscado seu próprio louvor entre os homens, ele teria dito que isso era o suficiente. Mas a religião que ele veio estabelecer está em poder, não apenas em palavras, e, portanto, algo mais é necessário. Ele mostra, por meio de uma clara advertência, que uma profissão externa de religião, por mais notável que seja, não nos levará ao céu, a menos que haja uma conversa correspondente. Todo julgamento é confiado ao nosso Senhor Jesus. As chaves são colocadas em sua mão. Ele tem poder para prescrever novos termos de vida e morte e julgar os homens de acordo com eles. Agora está uma declaração solene de acordo com esse poder. Observe aqui. A lei de Cristo estabelecida. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, no reino da graça e da glória. É uma resposta a essa pergunta. Quem habitará em teu tabernáculo? A igreja militante. E quem habitará no teu santo monte? A igreja triunfante. Cristo aqui mostra que não bastará dizer, Senhor, Senhor, em palavra e língua, reconhecer Cristo como nosso Mestre, e dirigir-se a Ele, e proferi-lo de acordo, em oração a Deus, em conversa com os homens, devemos chamar Cristo de Senhor, Senhor. Dizemos bem, porque assim Ele é. Mas podemos imaginar que isso é suficiente para nos levar ao céu, que uma formalidade como essa seja recompensada. Ou que aquele que conhece e exige o coração seja tão adiado com shows de substância. Elogios entre os homens são atos de civilidade que são retribuídos com elogios, mas nunca são pagos como serviços reais, e eles podem então prestar contas a Cristo. Pode haver uma aparente importunação na oração, Senhor, Senhor,
Mas se as impressões internas não respondem às expressões externas, somos apenas como o bronze que soa e o símbolo que retine. Isso não é para nos impedir de dizer, Senhor, Senhor, de orar e ser sincero em oração, de professar o nome de Cristo e ser ousado em professá-lo, mas de descansar nisso, na forma de piedade, sem o poder. Que é necessário para nossa felicidade que façamos a vontade de Cristo, que é de fato a vontade de seu Pai no céu. A vontade de Deus, como Pai de Cristo, é a sua vontade no Evangelho, pois ali ele é conhecido, como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e nele nosso Pai. Agora, está a sua vontade, que acreditemos em Cristo, que nos arrependamos do pecado, que vivamos uma vida santa, que nos amemos uns aos outros. Esta é a sua vontade, até a nossa santificação. Se não cumprirmos a vontade de Deus, zombamos de Cristo chamando de Senhor, como fizeram aqueles que o vestiram com manto deslumbrante e disseram, Salve, Rei dos Judeus. Dizer e fazer são duas coisas, muitas vezes separadas na conversa dos homens. Aquele que disse, Eu vou, Senhor, não moveu um passo. Mas essas duas coisas Deus uniu em seu comando, e nenhum homem que a separa pensa em entrar no reino dos céus. A alegação do hipócrita contra o rigor desta lei, oferecendo outras coisas em lugar da obediência, supõe-se que o pedido seja naquele dia, naquele grande dia, quando todo homem aparecerá em suas próprias cores, quando os segredos de todos os corações se manifestarem, e, entre os demais, os pretextos secretos com os quais os pecadores agora apoiam suas vãs esperanças. Cristo conhece a força de sua causa, e é apenas fraqueza. O que eles agora abrigam em seus seios, eles produzirão em prisão de julgamento para impedir a destruição, mas será em vão. Eles apresentam seu apelo com grande importunidade, Senhor, Senhor, e com grande confiança, apelando a Cristo a respeito disso. Senhor, tu não sabes. Que profetizamos em teu nome? Sim, pode ser assim. Balaão e Caifás foram impedidos de profetizar, e Saul foi contra sua vontade entre os profetas, mas isso não os salvou. Estes profetizaram em seu nome, mas ele não os enviou. Eles só fizeram uso de seu nome para cumprir uma vez. Observe que um homem pode ser um pregador, pode ter dons para o ministério e um chamado externo para ele, e talvez algum sucesso nisso, e ainda assim ser um homem mau. Pode ajudar os outros a ir para o céu e, ainda assim, ficar aquém. Que em teu nome expulsamos demônios? Isso pode ser também. Judas expulsava demônios, e ainda assim era um filho da perdição. Orígenes diz que em seu tempo tão prevalente era o nome de Cristo para expulsar demônios, que às vezes valeu quando nomeado por cristãos perversos. Um homem pode expulsar demônios dos outros, e ainda assim, ter um demônio, ou melhor, ser ele próprio um demônio. Que em teu nome temos feito muitas obras maravilhosas. Pode haver uma fé de milagres, onde não há fé justificadora. Nada daquela fé que opera por amor e obediência. Dons de línguas e cura recomendariam homens ao mundo, mas é a verdadeira santidade ou santificação que é aceita por Deus. A graça e o amor são um caminho mais excelente do que remover montanhas ou falar as línguas dos homens e dos anjos. A graça levará um homem ao céu sem operar milagres, mas operar milagres nunca trará um homem ao céu sem a graça. Observe que aquilo em que o coração deles estava, ao fazer essas obras, e no qual eles confiavam, era a maravilha deles. Simão, o mago, admirou-se dos milagres, e, portanto, daria qualquer dinheiro pelo poder para fazer o mesmo. Observe que eles não tinham muitas boas obras para defender. Eles não podiam fingir ter feito muitas obras graciosas de piedade e caridade. Uma dessas teria passado melhor em sua conta do que muitas obras maravilhosas, o que não valeu nada, enquanto eles persistiram na desobediência. Os milagres já cessaram, e com eles este apelo. Mas os corações carnais ainda não se encorajam em suas esperanças infundadas, com os mesmos apoios vãos? Eles pensam que irão para o céu, porque têm boa reputação entre os professantes de religião, guardam jejuns e dão esmolas e são preferidos na igreja. Como se isso expiasse seu orgulho, mundanismo e sensualidade reinantes, e falta de amor a Deus e ao homem. Betel é a sua confiança. Eles são altivos por causa da montanha sagrada, e se gabam de serem o templo do Senhor. Tomemos cuidado para não descansar em privilégios e desempenhos externos, para que não nos enganemos e pereçamos eternamente, como acontece com multidões, com uma mentira em nossa mão direita. A rejeição deste fundamento como frívola. O mesmo que é o legislador é aqui o juiz de acordo com essa lei, e ele anulará o fundamento, anulará publicamente. Ele confessará a eles com toda a solenidade possível, conforme a sentença proferida pelo juiz, eu nunca os conheci, portanto, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Observe. Porque com base em que ele os rejeita e seu apelo, porque eles eram obreiros da iniquidade. Observe que é possível que os homens tenham um grande nome de piedade, e ainda assim, sejam obreiros da iniquidade,
e aqueles que são assim receberão a condenação maior. Antros secretos de pecado, mantidos sob o manto de uma profissão visível, serão a ruína dos hipócritas. Viver em pecado conhecido anula as pretensões dos homens, por mais ilusórias que sejam. Como é expresso: eu nunca te conheci. Eu nunca tive você como meu servo, não, nem quando você profetizou em meu nome, quando você estava no auge de sua profissão e foi muito exaltado. Isso sugere que, se ele os tivesse conhecido, como o Senhor conhece os que são dele, se os tivesse possuído e amado como seus, ele os teria conhecido, possuído e amado até o fim. Mas ele nunca soube deles, pois ele sempre soube que eles eram hipócritas e podres de coração, como fez com Judas. Portanto, diz ele, afaste-se de mim. Cristo precisa de tais convidados. Quando ele veio na carne, ele chamou os pecadores para ele. 13. Mas quando ele vier novamente em glória, ele expulsará os pecadores dele. Aqueles que não viriam a ele para serem salvos, deveriam se afastar dele para serem condenados. Partir de Cristo é o próprio inferno do inferno. É o fundamento de toda a miséria dos condenados, ser cortado de toda esperança de benefício de Cristo e sua mediação. Aqueles que não vão mais longe no serviço de Cristo do que uma mera confissão, ele não aceita, nem os reconhecerá no grande dia. Veja de que altura de esperança os homens podem cair nas profundezas da miséria. Como eles podem ir para o inferno, pelas portas do céu. Esta deve ser uma palavra de despertar para todos os cristãos. Se um pregador, alguém que expulsa demônios e opera milagres, é rejeitado por Cristo por praticar iniquidade, o que será de nós, se formos encontrados assim? E se nós formos tal, certamente seremos encontrados assim. No tribunal de Deus, uma profissão de religião não sustentará nenhum homem na prática e indulgência do pecado. Portanto, que todo aquele que profere o nome de Cristo, afaste-se de toda iniquidade. Ele mostra, por uma parábola, que ouvir essas palavras de Cristo não nos fará felizes, se não tivermos consciência de praticá-las. Mas se as ouvirmos e as praticarmos, seremos abençoados em nossas ações. Os ouvintes da palavra de Cristo estão aqui divididos em dois tipos: alguns que ouvem e fazem o que ouvem, outros que ouvem e não. Cristo pregou agora uma multidão mista, e assim os separa, um do outro, como fará no grande dia, quando todas as nações serão reunidas diante dele. Cristo ainda está falando do céu por sua palavra e espíritos, fala por ministros, por providências, e há dois tipos daqueles que o ouvem. Alguns que ouvem suas palavras e as praticam. Bendito seja Deus que existam tais, embora comparativamente poucos. Ouvir a Cristo não é apenas dar-lhe ouvidos, mas obedecê-lo. Observe que é altamente importante para todos nós fazermos o que ouvimos das palavras de Cristo. É uma misericórdia que ouçamos suas palavras. Bem-aventurados aqueles ouvidos. Capítulo 116. Mas, se não praticamos o que ouvimos, recebemos essa graça em vão. Para fazer as palavras de Cristo é conscientemente abster-se dos pecados que ele proíbe e cumprir os deveres que ele exige. Nossos pensamentos e afeições, nossas palavras e ações, o temperamento de nossa mente e o teor de nossa vida devem estar de acordo com o Evangelho de Cristo. É isso que ele exige. Todas as palavras de Cristo, não apenas as leis que ele promulgou, mas as verdades que ele revelou, devem ser feitas por nós. Eles são uma luz, não apenas para nossos olhos, mas para nossos pés, e são projetados não apenas para formar nossos julgamentos, mas para reformar nossos corações e vidas. Nem nós realmente acreditamos neles, se não vivermos de acordo com eles. Observe, não é suficiente ouvir a voz de Cristo, e seus mandamentos e compreendê-los, ouvi-los e lembrá-los, ouvi-los e falar deles, repeti-los, disputar por eles, mas devemos ouvi-los e praticá-los. Faz isto e viverás. Somente aqueles que ouvem e praticam são abençoados e são semelhantes a Cristo. Há outros que ouvem as palavras de Cristo e não as praticam. Sua religião repousa na audição nua e não vai além. Como crianças que têm raquitismo, suas cabeças incham com noções vazias e opiniões indigestas, mas suas articulações são fracas e pesadas e apáticas. Eles não podem se mexer, nem se importam em se mexer, em qualquer bom dever. Eles ouvem as palavras de Deus, como se desejassem conhecer seus caminhos, como um povo que praticava a justiça, mas não os praticavam. Assim, eles se enganam, como Mica, que se considerava feliz, porque tinha um levita para ser seu sacerdote, embora não tivesse o Senhor como seu Deus. A semente é semeada, mas nunca brota. Eles veem suas manchas no espelho da palavra, mas as lavam. Assim, eles enganam suas próprias almas. Pois é certo que, se nossa audição não for o meio de nossa obediência, será o agravamento de nossa desobediência. Aqueles que apenas ouvem as palavras de Cristo, e não as praticam, sentam-se no meio do caminho para o céu, e isso nunca os levará ao fim de sua jornada. Eles são semelhantes a Cristo apenas pelo meio-sangue,
e nossa lei não permite que eles herdem. Esses dois tipos de ouvintes são aqui representados em seus verdadeiros personagens e no estado de seu caso, sob a comparação de dois construtores. Um era sábio e construiu sobre uma rocha, e seu edifício ficou de pé em uma tempestade. O outro tolo, e construiu sobre areia, e seu prédio caiu. Agora, o escopo geral desta parábola nos ensina que a única maneira de garantir o trabalho para nossas almas e a eternidade é ouvir e praticar as palavras do Senhor Jesus, essas palavras dele neste Sermão da Montanha, que é totalmente prático. Algumas delas parecem palavras duras para a carne e o sangue, mas devem ser feitas, e assim reservamos um bom fundamento para o futuro. 1 TM 6:19. Um bom vínculo, alguns o leem, um vínculo feito por Deus, que assegura a salvação nos termos do Evangelho, esse é. Um bom vínculo, não uma de nossa própria invenção, que traz salvação para nossas próprias fantasias. Eles garantem a parte boa, que, como Maria, quando ouvem a palavra de Cristo, sentam-se a seus pés em sujeição a ela. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. As partes específicas dele nos ensinam diversas boas lições. Que cada um de nós tem uma casa para construir, e essa casa é nossa esperança para o céu. Deve ser nosso cuidado principal e constante, garantir nossa vocação e eleição, e assim garantir nossa salvação. Garantir um título para a felicidade do céu, em seguida, obter a confortável evidência disso, para ter certeza, e certeza para nós mesmos, de que, quando falharmos, seremos recebidos nas habitações eternas. Muitos nunca se importam com isso. É a coisa mais distante de seus pensamentos. Eles estão construindo para este mundo, como se estivessem sempre aqui, mas não se preocupam em construir para outro mundo. Todos os que assumem uma profissão religiosa, professam indagar o que devem fazer para serem salvos, como eles podem finalmente chegar ao céu e ter uma esperança bem fundamentada nesse meio tempo. Que existe uma rocha para construirmos esta casa, e essa rocha é Cristo. Ele é lançado como fundamento, e nenhum outro fundamento pode ser lançado, ele é a nossa esperança. Cristo em nós é assim. Devemos fundamentar nossas esperanças no céu sobre a plenitude do mérito de Cristo, para o perdão do pecado, o poder de seu Espírito, para a santificação de nossa natureza e a prevalência de sua intercessão, para a transmissão de todo o bem que ele tem comprado para nós. Há aquilo nele, como ele é conhecido e transformado para nós no Evangelho, o que é suficiente para reparar todas as nossas queixas e responder a todas as necessidades do nosso caso, para que ele seja um Salvador ao máximo. A Igreja está edificada sobre esta rocha, assim como cada crente. Ele é forte e imóvel como uma rocha. Podemos arriscar tudo nele e não nos envergonharemos de nossa esperança. Que há um remanescente que, ouvindo e praticando as palavras de Cristo, constrói sua esperança nesta rocha, e é a sabedoria deles. Cristo é o nosso único caminho para o Pai, e a obediência da fé é o nosso único caminho para Cristo, pois para aqueles que lhe obedecem, e somente para eles, ele se torna o autor da salvação eterna. Aqueles que constroem sobre Cristo, que tendo consentido sinceramente com ele, como seu príncipe salvador, têm o cuidado constante de se conformar a todas as regras de sua santa religião, e nisso dependem inteiramente dele para a assistência de Deus e aceitação com ele, e conte nada além de perda e esterco para que possam ganhar a Cristo e serem encontrados nele. Construir sobre uma rocha requer cuidado e dores. Aqueles que desejam garantir sua vocação e eleição devem ser diligentes. Eles são construtores sábios que começam a construir para que possam terminar. Portanto, estabelecem um fundamento firme. Que há muitos que professam que esperam ir para o céu, mas desprezam esta rocha e constroem suas esperanças sobre a areia. O que é feito sem muito esforço, mas é a loucura deles. Tudo além de Cristo é areia. Alguns constroem suas esperanças em sua prosperidade mundana, como se fossem um sinal seguro do favor de Deus, usam outro sobre sua profissão religiosa externa, os privilégios de que desfrutam e as atuações que realizam nessa profissão e a reputação que obtiveram por meio dela. Eles são chamados de cristãos, foram batizados, vão à igreja, ouvem a palavra de Cristo, fazem suas orações, não fazem mal a ninguém, se perecerem, Deus ajude a muitos. Esta é a luz de seu próprio fogo, na qual eles caminham. É nisso que, com muita segurança, eles se aventuram. Mas é tudo areia, muito fraca para suportar um tecido como nossas esperanças do céu. 5. Que há uma tempestade chegando, que testará o que nossas esperanças estão fundamentadas. Vai tentar o trabalho de cada homem. Descobrirá o fundamento, HB1 a chuva, as inundações e o vento atingirão a casa. O julgamento às vezes é neste mundo. Quando surgirem tribulação e perseguição por causa da palavra, então será visto quem apenas ouviu a palavra, e quem a ouviu e a praticou. Então, quando tivermos oportunidade de usar nossas esperanças, será julgado se elas estavam certas e bem fundamentadas ou não. No entanto, quando a morte e o julgamento vierem, então a tempestade virá,
e sem dúvida virá, por mais calma que as coisas possam estar conosco agora. Então, tudo mais nos falhará, exceto essas esperanças, e então, se alguma vez, elas serão transformadas em frutos eternos. Que aquelas esperanças que são construídas sobre Cristo, a rocha, permanecerão e permanecerão como construtores quando a tempestade chegar. Elas serão sua preservação, tanto da deserção quanto da inquietação predominante. Sua profissão não murchará, seus confortos não falharão, eles serão sua força e canção, como uma âncora da alma, segura e firme. Quando ele chegar ao último encontro, essas esperanças tirarão o terror da morte e da sepultura. O levará alegremente por aquele vale escuro, será homologado pelo juiz, resistirá ao teste do grande dia, e será coroado com glória sem fim. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo, esperando assim. Que aquelas esperanças que os construtores tolos baseiam em qualquer coisa, menos em Cristo, certamente falharão em um dia de tempestade. Não lhes dará verdadeiro conforto e satisfação em problemas, na hora da morte e no dia do julgamento. Não haverá barreira contra as tentações de apostasia, em tempo de perseguição. Quando Deus tira a alma, onde está a esperança do hipócrita? Jó 2 é como a teia de aranha e como a desistência do espírito. Ele se apoiará em sua casa, mas ela não subsistirá. Ele caiu na tempestade, quando o construtor mais precisava dele, e esperava que fosse um abrigo para ele. Caiu quando já era tarde para construir outro. Quando um ímpio morre, sua expectativa perece. Então, quando ele pensou que teria se concretizado, ela caiu, e grande foi a queda dela. Foi uma grande decepção para o construtor. A vergonha e a perda foram grandes. Quanto mais altas as esperanças dos homens foram levantadas, mais elas caíram. É a pior ruína de todas as que acompanham os professantes formais, testemunhar a condenação de Cafarnaum. Nos 2 últimos versículos, somos informados sobre as impressões que o discurso de Cristo causou no ouvinte. Foi um excelente sermão, e é provável que ele tenha dito mais do que aqui registrado. E, sem dúvida, a entrega da boca daquele, em cujos lábios a graça foi derramada, a desencadeou poderosamente. Agora, eles ficaram surpresos com esta doutrina. É de se temer que poucos deles foram trazidos por ele para segui-lo, mas, no momento, eles estavam maravilhados. Observe que é possível que as pessoas admirem a boa pregação, e ainda assim, permaneçam na ignorância e na incredulidade, para ser surpreendido e ainda não santificado. A razão era porque ele os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Os escribas fingiam ter tanta autoridade quanto quaisquer professantes, e eram apoiados por todas as vantagens externas que podiam ser obtidas, mas sua pregação era mesquinha, monótona e jejuna. Eles falavam como aqueles que não eram eles próprios mestres do que pregavam. A palavra não veio deles com vida ou força. Eles a transmitiram como um colegial de sua lição. Mas Cristo proferiu seu discurso, como um juiz da sua acusação. Ele, de fato, fazia seus discursos com tom de autoridade. Suas lições eram legais. Sua palavra uma palavra de comando. Cristo, na montanha, mostrou a autoridade mais verdadeira do que os escribas no trono de Moisés. Assim, quando Cristo ensina por seu Espírito na alma, ele ensina com autoridade. Ele diz, haja luz, e há luz.